Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a um novo podcast. Hoje com uma convidada muito especial, a promotora Bruna Nava Zambon. Seja muito bem-vinda, Bruna. Obrigada. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. E nós vamos estar falando hoje sobre as responsabilidades legais, emocionais e físicas dos pais na educação e nos cuidados com os seus filhos. Bruna, muito obrigada por ter aceito o podcast, vir aqui bater um papo comigo. Me conta como você decidiu, primeiro de tudo para o pessoal te conhecer, conta pra gente como é que foi a decisão de se tornar promotora de justiça. Olá, Helder. Obrigada pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui, tá? O prazer é todo meu, poder estar aqui nos seus projetos, estar contribuindo o máximo que eu puder aí com tudo, né, que a gente tem conversado já. Bom, a minha decisão para ser promotora, ela começou bem de pequena, né? Meu pai é promotor de justiça, hoje já aposentado, mas eu entendo que houve uma influência bem grande dele aí, então lá por uns 6 anos de idade, 6, 7 anos, eu já falava ser promotora de justiça. E aí eu fui crescendo, né? Sempre fiz direito e na faculdade fui bem direcionada para isso, mas depois eu tive umas mudanças de plano aí, né? Mas depois eu entendi que realmente era um sonho, né? Era uma vontade muito grande. E aí em 2018 esse sonho se realiza, né? Em 2015 eu começo a estudar e em 2018 eu tomo posse aí no Ministério Público, fui substituta por um tempo. Depois assumi a comarca de Auriflama, onde eu fiquei quase 3 anos. E agora estou promotora em Araçatuba. Há um mês, né, me promovi para cá. Para quem aí está tentando o Ministério Público, você falou que em 2015 decidiu, e em 2018 já assumiu. Foi rapidinho, hein, Bruna? E aí, como é que foi se preparar para assumir esse ofício de estudar para um Ministério Público, para o concurso, que a gente sabe que é super complicado, são várias fases e tal. Como é que foi essa decisão? Você passou no primeiro concurso que você prestou? Como é que foi a decisão assim, de resiliência, de estudar, de disciplina? Vamos aproveitar e falar um pouquinho sobre isso também, já para quem está aí nesse caminho de estudo, focado. Esse ano já abriu agora o concurso? Já está aberto, né? Agora eles estão indo para a 3ª fase já. Então, assim, bom, esse é um assunto que eu gosto muito, né? Porque é uma história que marcou muito minha vida. Eu fiquei 10 anos, eu tive uma lacuna aí de 10 anos, né? Me formei em 2005 e até 2015 eu advoguei um pouco, mas eu fui para outra área. Eu fui para sair da linha do direito, né? Em 2015, já casada com 2 filhos, estava grávida da minha segunda, decidi voltar a estudar. E realmente foi rápido. Né, foi assim, uma dedicação muito grande minha e da minha família, né, que eu tive. Foi um projeto de família. Foi um projeto de família. Como eu já tinha essa ideia há muitos anos, eu estudei na faculdade, eu fiz cursinho, eu fazia estágio desde o primeiro ano. E aí, em 2005, quando eu acabo a faculdade, ao invés de eu continuar o projeto, eu fui para um lado totalmente diferente do direito, né? Teve uma quebra ali. Então, quando me surgiu essa ideia novamente de estudar, eu fiquei um pouco receosa. Será que realmente é algo que eu vou até o fim? Então, foi quando eu conversei com meu marido, conversei com os meus pais, todo mundo apoiou. Eu estava grávida da minha segunda filha e em agosto de 2015 eu comecei a estudar. Então, assim, não era na minha fase da vida, talvez não fosse melhor, eu gosto muito dessa história, porque muitas pessoas, às vezes, elas olham a situação que ela está vivendo e falam, deixa para depois, né? Nunca é o momento. Então, assim, eu tinha uma filha de 2 anos, né? A Esther começou a fazer ela fez 2 anos, 3 dias antes eu comecei a estudar para o concurso, ela fez 2 anos. Eu estava grávida. Então, em janeiro, depois de 4 meses estudando, eu tinha uma bebê. Então, assim, eu estudei com 2 crianças, né? Uma bebê. E assim, eu me dediquei muito. Foi algo assim que eu coloquei, né? Eu não dei outra opção para o meu cérebro, né? Como pode dizer assim, eu não dei outra opção para mim. Eu não tinha essa outra opção. E aí, em casa, nós conversamos e falou assim, vamos dar 5 anos. Né? Daqui 5 anos, a gente vê como você tá. O Thiago conversou comigo, ele falou assim, vamos segurar, né? Vai, se esforça. E a gente vê como você vai estar daqui 5 anos. E toda essa trajetória durou 2 anos e 8 meses. O que aconteceu? Eu queria muito o estado de São Paulo.
Esse era o concurso. Com 1 ano e 7 meses, eu passei na primeira fase, a primeira vez. Né? A primeira fase de uma prova foi no Paraná. Depois eu fui para a segunda fase também em Rondônia. Mas o concurso do MP de São Paulo só saiu quase 1 ano e pouco, né? 1 ano e 3 meses, mais ou menos, de quando eu comecei a estudar. Então, em 2015, em agosto, eu comecei a estudar e em outubro de 2017 saiu o concurso de São Paulo. Aí foi o primeiro que eu fiz, eu prestei e aí eu passei. Então, tem uma coisa que eu acho que a gente já começa, vou usar a tua história, Bruna, para já falar sobre o assunto. A gente vai estar falando sobre a responsabilidade dos pais e eu vou transitar um pouco sobre de onde surgiu a minha ideia desse projeto do Cuidando das Nossas Crianças e Adolescentes, porque eu escuto muito as pessoas darem desculpa para tudo. Né? Assim, nunca é o momento, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho uma condição. E aí você está me dizendo que você não tinha nenhuma condição, vamos dizer assim, adequada, ou que as pessoas acham adequada para estudar para um concurso público. Grávida, gestante, com uma outra neném de 2 anos. Né? Então, assim, em que momento que é esse para se estudar para concurso público? Então, eu acho que isso já é uma grande lição que fica. Quando a gente quer, a gente faz, concorda? Exatamente. E você busca meios e não desculpas. Eu acho que a sua história a gente já começa podendo falar do podcast sobre isso. Quando a gente quer, a gente procura meios e não desculpas. Estou certa? Perfeito, exatamente isso. Né? Era o momento ali que eu olhei e falei assim, eu vou fazer acontecer. É o que eu falei, não me dei outra opção. Né? Apareceram outras opções, né? Apareceram, mas eu falava assim, não, eu não tenho outra opção. Então, assim, se eu olhasse para a minha circunstância, eu ia falar, vou esperar um pouquinho mais, vou esperar minha filha crescer, porque eu amamentei. Né? Eu tinha amamentado a primeira 1 ano e 2 meses, a segunda eu amamentei 1 ano. Então, assim, eu não tirei nada que eu entendia que era direito dela ali, que eu podia dar, né? Então, assim, não era fácil. Tinha as noites mal dormidas, toda madrugada ela acordava, mas 8 horas da manhã eu estava lá estudando. Então, assim, você cria uma força. Aquilo que você acredita, você as coisas acontecem para que aquilo possa ser realizado. E eu sinto isso. Então, assim, eu tinha muitas desculpas. Eu fui, né? Eu acabei minha faculdade, eu era solteira, eu morava com os meus pais. Então, assim, eu tive situações, logisticamente falando, muito mais favoráveis. Mas eu consegui produzir quando as situações, entre aspas, não eram favoráveis. Então, eu voltei isso para mim. O que aconteceu? Que eu acho que foi uma grande questão. Eu não tinha margem de tempo. Então, eu ia de manhã, começava a estudar, eu pegava 1 hora de almoço ali, porque eu precisava ter um contato ali com a minha filha, que já era nascida, né, que eu já tinha, e eu tinha um combinado. Quando eu pisava em casa, eu não estudava mais. Então, eu nem estudava na minha casa, eu não levava livros. Então, o que isso fez para mim? Eu precisava otimizar meu tempo, eu não podia enrolar. Eu não tinha tempo para as coisas, né? Só que isso abriu mão de muita coisa também, né, Helder? Eu não malhava, eu não fazia várias coisas que eu precisava fazer escolhas. Exato. Eu acho que essa a gente já começa com 2 chaves que a gente vai discorrer aqui depois do que a gente está falando. A primeira delas é quando a gente tem um problema, a gente procura solução para esses problemas e não a gente fica arranjando desculpas para ele. Acho que essa é a primeira chave que a gente vai tratar. A segunda é que a vida demanda escolhas. Então, quando você diz assim, eu não malhava, de repente eu não estava no cabeleireiro o tempo todo, eu não saía com meu marido tantas vezes por dia, enfim, você fez escolhas e você teve foco. Então, essa foi a questão que você estava ali. Então, são 2 chaves já, pais, que vocês vão ficar atentos dentro daquilo que a gente vai falar. Porque eu escuto muitas desculpas dos pais o tempo todo dentro dos temas que a gente vai transitar. Então, acho que essas 2 chaves vocês já podem ficar atentos, porque elas vão ajudar vocês nos temas que a gente vai transitar daqui para frente, certo? Certo, isso mesmo. Bruna, como é que foi para você aceitar o meu convite num tema que está direcionado a falar de infância e adolescência? Porque quando eu convidei a Bruna para participar não só do podcast, mas para vocês que estão entrando aí, começando a ficar antenados no que se trata, eu convidei a Bruna para participar de um projeto que no meu coração surgiu há pelo menos uns 20 anos. E o nome do projeto é Cuidando das Nossas Crianças e Adolescentes.
O que eu percebia, né, Bruna? Sempre percebi como psicóloga que a grande maioria dos problemas que aconteciam com as crianças, salvo as questões de doenças mentais mais graves, o X da questão, na maior parte das vezes, estava na formação, porque essa criança está em desenvolvimento, está em formação, e quais eram as questões familiares envolvidas. Como esses pais educavam essas crianças, quais eram os valores familiares dessas crianças, quais eram as responsabilidades desses pais na formação da construção da personalidade dessas crianças. Então, não tinha como eu cuidar de crianças e adolescentes sem estar com pais. E que nesse momento, então, eu estou com 25 anos de carreira, esse ano estou fazendo 25 anos de profissão, e ao longo de 20 anos, mais ou menos, eu vim fazendo grupos de formação de pais, que a gente chama de orientação parental, e orientando os pais, ensinando pais a serem pais, porque a gente também aprende a ser pai, apesar de não ter um manual, porque cada um é cada um, cada filho é um filho, existem dicas e existem questões técnicas que você vai aprendendo, né? Então, a gente foi trabalhando isso. Mas, especificamente, de uns 5 anos para cá, o que eu vejo é que as situações foram se agravando de tal maneira que esse ano, especificamente, eu digo, olha, acho que não dá mais para partir para pensar só em questões emocionais, físicas, espiritualidade, nós precisamos pensar nas questões legais, porque os pais estão esquecendo, inclusive, que existem responsabilidades legais deles enquanto pais. E aí eu apresentei esse projeto para a Bruna. E aí me diz, Bruna, como é que foi abraçar o projeto? Bom, quando eu recebi, né, eu até estava ali na rua indo para um compromisso e comecei a ler. Tudo que envolve criança e adolescente, eu ainda algumas coisas não são muito claras, né, para mim, mas mexe comigo de uma forma muito diferente, né? Então, quando eu recebi seu convite ali, eu li ali, porque é algo que nossas profissões, né, a sua, a minha, ela dá um sentimento, né, para nós da necessidade de você ser relevante, você ter uma relevância. Porque o nosso conhecimento, né, você recebe muitos casos no consultório e eu falo assim que eu vejo o produto final de tudo aquilo que não foi cuidado. Para mim, sempre chega o resultado final, né? Porque chega quando a situação ruim já aconteceu. Então, isso eu fui tendo muito contato, né, com essa parte da infância. Passei em algumas comarcas que eu fui promotora ali da infância, né, como substituta, e depois a Oriflama também. Lá era uma promotoria única, então fui tendo muitos contatos. Lá é uma comarca que tem uma situação de uma vulnerabilidade muito grande. Então, isso começou a mexer comigo. Quando eu recebi seu convite, é como se eu tivesse recebido uma resposta, né? A sensação que eu tive é essa, de resposta. Porque como ser relevante? Porque como promotor a gente faz o papel, mas às vezes a gente faz ali nosso trabalho, que é um trabalho que muitas vezes a gente fica apagando incêndios, literalmente. Porque, como eu disse, chega o produto final. Então, nós temos que trabalhar naquilo que a gente recebe. E muitos de nós temos vontade de ir além. Então, quando você me chamou, né, porque eu estou aqui por várias situações, né? Eu estou aqui porque você me chamou pela profissão, uma promotora de justiça, mas eu estou aqui como cidadã também. Estou aqui como mãe. Então, isso mexeu comigo. Foi algo assim que eu falei assim, eu entendi como uma porta. Onde nós vamos chegar, né? Qual é o caminho vai ser trilhado, eu não sei. Mas eu estou disposta a ver o que a gente pode contribuir, porque realmente é uma situação que mexe comigo, né? Assim, as urgências que eu visualizo, que eu entendo que são necessárias e precisa de uma conscientização. Só né, pegar um gancho no que você falou a respeito de ser pai. Às vezes eu comecei a encarar também a questão da maternidade, né, como essa questão do concurso público. Você precisa ter uma meta na sua vida, né, quando você quer algo. E se eu falar do profissional, talvez muitas pessoas vão entender a gente melhor. Porque é o anseio da maioria das pessoas se tornar algo. Mas, quando você decide ser pai e mãe, você precisa entender, né, as pessoas precisam entender que isso também é uma meta que você precisa cumprir e que ninguém sabe como fazer. Não tem manual.
E é uma função muito difícil de se exercitar. É muito difícil. Eu falo que, para mim, é a função mais difícil que eu exerço. Só que você precisa, assim, quando você quer passar num concurso público, você se dedica, você estuda, você busca conhecimento, ser pai e mãe é a mesma coisa. Então, as pessoas precisam entender os aspectos emocionais, como você traz, os aspectos legais, elas precisam desejar ir atrás disso para poder fazer o certo, para poder acertar. É muito difícil você acertar deixando a coisa acontecer como no curso natural das coisas. Então, eu entendi isso como uma resposta, né? Para mim foi um convite muito especial, porque é algo que arde para mim, é algo que já me chamou, essa luzinha assim, me chamou a atenção aí há 1 ano e 6 meses, mais ou menos. Tenho estudado muito sobre educação de filhos, pelo que eu vejo. Então, o que nós podemos fazer, né, até amparado legalmente, para que muitas coisas não cheguem até você, não cheguem até mim. Então, é essa sensação assim, que eu tive. Legal. Hoje, Bruna, quais são as piores consequências que você atende, como você falou assim, o produto final que chega ali no Ministério Público? Cita para as pessoas terem noção quais são as piores consequências que você vê. E eu acho que existe um equívoco também, uma ideia, você me corrige se eu estiver errada, de que só vai para o Ministério Público casos de classe social baixa. Estou errada? Tá errada. Tá errada sim, né? Porque... Não, tá errada que só vai esses casos, né? Mas que existe essa ideia, sim. Não, você está certa na questão da ideia. A ideia exatamente é essa. Que as pessoas, elas acham que só vai para o Ministério Público coisas de classe social, né, mais baixa, pessoas que têm uma situação de vulnerabilidade. Então, classe alta, classe média, também colhe frutos ruins? Colhe muitos frutos ruins. Às vezes, os frutos deles são até piores. Por quê? Porque muitas vezes não chega, né? Não chega no Ministério Público, não chega num conselho tutelar. E são situações que ocorrem dentro de uma família e que elas perdem, muitas vezes, até de tratar aquele problema ou de prevenir, de proteger por causa disso. Mas, assim, a lei é para todos, né? Não importa a classe social, a lei é para todas as pessoas. A diferença que, às vezes, acontece é que existem situações que não chegam até as autoridades, o que precisa ser alterado, né? E também, Helder, o que acontece muito, às vezes, é que na classe, né, numa classe, assim, pessoas que têm um poder aquisitivo menor, quando alguma coisa acontece, é uma coisa mais escancarada. Por exemplo, o que acontece? Crianças, adolescentes, eles não são cuidados pelo pai e pela mãe. É pelo vô, pelo tio. Então, uma situação, eles vão lá, eles contam, eles falam, dá um problema ali, o conselho tutelar já vai, o vizinho chama a polícia. Quando acontece, muitas vezes, numa classe alta, né, numa situação de pessoas que têm um conhecimento maior, muitas vezes eles nem ficam sabendo. Eles não têm nem a oportunidade de intervir em relação ao que acontece. Às vezes segura ali, né? Existem muitos crimes que se chamam as cifras negras do direito, que são exatamente aqueles crimes que ocorrem dentro do seio familiar, que são lugares onde o poder público tem a dificuldade de adentrar. Então, eles ficam... O que seria essa cifra negra? São lugares em que a lei ela não chega, mas não chega porque não tem punição, não chega porque não tem o conhecimento. E não tem o conhecimento porque a própria família não permite esse acesso. Por preconceito? Também. Muitas vezes sim. Porque ela não quer expor, não quer ficar... Assim, a classe social impede de tornar isso público? Sim, isso eu acho que é um fator, né, de impedir de tornar público. Acredito que muitas vezes a pessoa também não fica sabendo, como eu disse, né? Já a própria família, ela já tem essa intimidação entre ela mesma, né, que não tem essa informação, esse diálogo. E também acredito que muitas vezes existem alguns tipos de coisas, porque nós estamos falando de tudo, né? Aqui existem situações que os próprios pais são coniventes. Os próprios pais permitem, eles admitem aquela situação. Então, assim, eles não procuram... Como no caso, por exemplo, de abuso sexual. O abuso sexual, eu acho que a permissão ela vem mais numa classe de poder aquisitivo menor. Eu falo mais, por exemplo, bebida, droga,
pornografia, né? Acesso a essas coisas. É onde, às vezes, acontece, muitas vezes os pais nem sabem, ou às vezes os pais são coniventes. Porque os pais veem seus filhos fazendo algum tipo de coisa, né? O classe alta, às vezes, dá o próprio carro para o filho sair e dirigir. Então, algumas coisas nesse sentido. O estupro em si, eu já acredito que não há a conivência, né? Às vezes, dependendo da situação, eles podem querer tratar ali. Mas, talvez por um conhecimento um pouco maior, né? A família não permita que aquilo fique daquele jeito. Okay. No Estatuto da Criança e do Adolescente, quais são as responsabilidades legais, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, Bruna? Quais são as responsabilidades legais de um pai? O que é a função de um pai e de uma mãe, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente? Eu sei que é vasto, mas você pode pincelar algumas coisas para os pais terem ideia? Sim. Eu acho que uma palavra ela vai resumir, né, tudo onde a gente pode ramificar. A responsabilidade dos pais é de educar os filhos, o que é totalmente diferente de você criar filho. Né? Criar todo mundo cria, educar não. Então, o que o ECA traz? Né? Até separei algumas coisas aqui para a gente poder estar lendo, porque o ECA ele é bem abrangente em relação a isso. Então, ele fala, por exemplo, aqui no artigo 3º, né, que a criança e o adolescente ele gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social em condições de liberdade e de dignidade. Então, eu entendo que só aqui a gente já vê que essa responsabilidade ela é ampla. Porque, além do desenvolvimento físico, que às vezes na classe social mais alta a gente não tem tanto problema em relação a isso, porque ali a boa cama e a comida não faltam, né? Às vezes um exercício físico, atividades, a gente já vai para uma classe mais vulnerável, uma classe mais baixa, a gente já tem esse problema, às vezes, de não ter alimentação, né? Mas o que acontece? Muitas vezes os pais acham que eu dou tudo para o meu filho e está tudo certo. Não, mas e a moral? E o social? E o espiritual? E o mental? Então, como tem sido essa proteção? E aqui a gente abrange tudo. Depois vem ali, né, no outro artigo que fala assim, que é dever da família, né, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, e aqui entra a saúde física, mas entra também saúde emocional, a alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura, a dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Então, aqui, quando fala saúde, os pais às vezes acham, meu filho está doente, eu dou remédio, eu levo ao médico todo ano, faço exame. E a saúde emocional? E o que essas crianças estão vendo? O que elas estão fazendo? E quantas vezes os pais estão dando esse celular aqui para o filho ficar quietinho e não supervisiona? Você está violando a lei. E isso traz consequências, porque no outro artigo fala que será punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Então, assim, mas... Esses dois primeiros artigos são os direitos fundamentais da criança. São os direitos que ela tem, né, com absoluta prioridade. Inclusive, isso aqui está na Constituição, repete, inclusive, um dos artigos da Constituição. São os direitos que a criança tem. Né? Então, são direitos abrangentes. Fala de valores, fala de moral. Então, é algo que, né, não é a psicologia que está falando, não é uma religião, não é uma filosofia, não, é a lei que está dizendo. Então, eu vou costurar essa ideia, Bruna, que eu acho fundamental. Interessante a gente pensar aí. Ela traz aspectos físicos, né? Então, ela fala de aspectos da saúde físico, saúde mental, social, em que lugar essas crianças estão inseridos. Ela trata também do aspecto espiritual, quer dizer, por mais que a gente fale do Estado laico, de todas essas coisas, a própria legislação, ela entende que o emocional, o físico, o social e o espiritual, eles estão intimamente atrelados. Então, quando às vezes a gente vai orientar os pais a respeito desse quarteto fantástico, como eu brinco, os pais entendem que às vezes a gente está sendo exagerado no que a gente está falando. E eu acho que é muito importante, agora, vocês estão vendo através da lei, quer dizer, não é mais nem só a psicóloga Helder que está falando, não tem uma questão só moralista, porque eu acho que tem hoje até mesmo
uma inversão de valores. Já ouvi até algumas pessoas dizendo assim, nossa, essa psicóloga está muito quadrada, essa pessoa não tá do século XIX. Outro dia eu ouvi uma mãe dizendo isso para mim, que eu era uma psicóloga do século XIX. Então, eu estou numa legislação que me pauta isso. Então, do que a gente está falando? Né? O que a gente está assegurando quando eu dou respaldo legal, quando eu dou respaldo moral, quando eu dou respaldo em todos esses aspectos. E você traz outras questões aí bem interessantes quando você está dizendo das questões de valores éticos, morais, sociais, que estão inseridos e que precisam ser garantidos como direitos fundamentais da criança, garantidos pela Constituição, e que os pais atualmente não estão atentos a isso. Exatamente, concorda? Sim, perfeitamente isso, né? Por exemplo, aqui, ó, ao respeito, né? A gente costuma dizer que a lei não fala nada à toa. Nada está aqui por tá. Tudo tem um motivo. Então, o que acontece? Ao respeito. Por que a lei ia se preocupar de colocar que a criança tem direito ao respeito? Por várias situações, porque, né, a gente veio historicamente, até chegar ao ECA, historicamente, a criança já foi tratada, não foi tratada como um sujeito de direito. Já nós tivemos isso, esse histórico. Então tem toda uma história. Mas por quê? Porque ela precisa ser orientada em várias situações. Inclusive a ter respeito e se dar o respeito. Aí, igual você falou, né? Porque essa psicóloga é antiga ou é do século XIX. Então a gente faz uma diferença no direito que são princípios versus regras. Tá? Regra, você muda. Tá? O que a gente poderia trazer socialmente regra? Vestimentas. Né? Tem época que a calça é de um jeito, é mais justa, tem época que a boca é mais larga. Regra tem tipo de corte de cabelo, cor de unha. Sim. Né? Agora, princípio não. Princípio você não negocia. Né? Nós temos a Constituição da Inglaterra que está lá, é principiológica, 200 anos, né? Mas é principiológica. Por quê? Porque princípios você não negocia. Então, assim... o certo é certo, mesmo que ninguém esteja vendo, ponto e acabou. Ponto final. Independente se foi em 1950, roubar continua sendo errado, mesmo em 1950 ou em 2022. Exatamente. Assim como o que seu filho vê na internet, que tipo de roupa sua filha está saindo de casa, respeito. Quem que ensina isso? São os pais. É um dever legal de você ensinar isso pro seu filho, que é princípio. Então, assim, usar, por exemplo, a mulher mostrar o corpo. Não é regra. Então, nós não estamos assim, um século pode, outro século não pode, anos tais pode. Não é questão nem de poder, né? Mas o princípio. Qual que é o princípio? Isso é uma instrução que você pode permitir? Isso é algo que você pode permitir? Então, assim, quando você vira e fala para... Né, instrui um pai que a filha dele deve usar roupas que valorizem quem ela é como mulher e... de repente, entende que isso é do século XIX, porque, afinal de contas, hoje não é essa moda. Então, nós estamos falando do quê? Regras ou princípios? Uhum. Entendeu? Porque tem coisa assim, por exemplo, estudar. Estudar, além de ser lei, é um princípio que você insere na sua família, certo? Sim. Então, isso não vai mudar. Princípios não mudam. O que mudam são regras. Ótimo, Bruna. Eu acho que você já começa trazendo uma questão legal e que direciona a gente. Eu acho que os pais se perderam profundamente dentro disso e que os pais perderam a ideia do que significa ser pais. Por exemplo, os pais, hoje, eu vejo que eles têm uma dificuldade gigante em colocar limites nos seus filhos. Isso a gente está falando desde crianças muito pequenininhas a adolescentes. Tá? Então, vou tentar ser mais prática e pontual para os pais entenderem. Né? A gente está falando hoje de crianças e toda a sociedade brasileira de psicologia, de pediatria, de psiquiatria, dizendo que o uso de celulares não é para crianças, celular é para adultos. Se crianças brincam, celular é um instrumento de entretenimento, portanto, celular não é para criança. Quando você permite que essa criança use o celular inadequadamente, quer dizer, que ela fique com o celular, você compra um celular e dá na mão da criança e diz, isso aqui é seu. O que legalmente esses pais estão fazendo? Eles estão infringindo alguma lei, Bruna? Eles estão infringindo, né, esses princípios que a gente acabou de falar aqui do ECA,
que são... Obviamente, além de todas as questões que a gente sabe do caminho emocional, dos problemas emocionais que isso vai gerar, dos problemas físicos que toda a sociedade aí que a gente tem já falando, nem vou transitar nisso, vou aproveitar muito mais você, mas assim, dentro da legalidade, da lei, quando uma criança, por exemplo, fica com o celular na mão, que oportunidades ela tem, por exemplo, para acessar sites pornográficos, né, para ver vídeos? Que princípios dentro do ECA esse pai está deixando, né, de proteger essa criança? Que coisas estão envolvidas legalmente quando você libera um celular na mão de uma criança? Então, exatamente são esses os princípios, né, que a gente acabou de falar. Por exemplo, saúde. Aqui está falando, é direito da criança à saúde. E precisamos entender que a saúde emocional, hoje, é o maior nível de doenças. Você vai poder falar isso melhor do que eu, mas a gente vê, porque eu recebo isso também, são crianças com ideias suicidas. Ideias suicidas. Chega para mim direto na promotoria, crianças se cortando, automutilação. Essas situações são todas decorrentes do quê? De uma não supervisão. Então, é onde a gente entra aqui. Entra aqui os direitos fundamentais dessa criança, à vida, à saúde, ao respeito, à dignidade, né? À espiritualidade, à moral, ao social, não está sendo suprido. Então, é onde entra a negligência e, assim, a lei pune até como infração administrativa. O próprio ECA traz todas as vezes que um pai ele deixa de cumprir a função dele no poder familiar, né, de forma omissa ou por ação, ele está descumprindo também a lei. Então, assim, o que precisa entender é que, eu monitoro. Esse monitorar, ele também é limitado. Né? Então, assim, eu sou dessa opinião também, celular não é para criança, eu sou dessa linha. Falar, se eu der um celular para meu filho, eu estou cometendo um crime? Não, você não está cometendo um crime. Mas você pode estar deixando de cumprir o seu poder familiar de uma forma honrosa, né? De uma forma que realmente deveria, quando você permite o seu filho fazer o que ele quer ou deixa ele ali. É que o que acontece também, Helder... Mas a partir do momento que essa criança começa a ficar, ela passa a ter num estado de vulnerabilidade, eu não estou cometendo um crime, Bruno? Você comete, assim, infrações do ECA, né, que muitas vezes levam, vamos colocar casos de promotoria. Então, chega para nós situação de adolescente que está se automutilando, ou de adolescente com ideias suicidas, ou até mesmo com vícios pornográficos, ou que estão em situações assim. Nós vamos averiguar o que está acontecendo. Se a família, né, não contribui, assim, a situação mais drástica que pode acontecer, e acontece mesmo, é a perda dessa guarda. É possível, sim. Então, assim, se você está me perguntando quais são as consequências, de onde a gente pode chegar, você pode chegar com a perda da guarda. Por exemplo, tudo aquilo que o ECA, vamos supor, o ECA garante a vacinação da criança. Chega lá uma criança que pega ali, né, o calendário de vacina dela, tá vendo que lá, desde os primeiros meses, os pais não estão vacinando, não estão cuidando. Qual que é a responsabilidade? Infração administrativa. Então, a depender do que acontece, essa guarda pode ser comprometida e pode ser retirada, porque essa criança ela precisa dessa proteção. Então, aí nós vamos entrar em algumas outras situações para ver que tipo, do que pode estar se enquadrando. Dependendo do que acontecer, sim, crime, né? Crime até por omissão. O crime não está só em você praticar a conduta. Você pode praticar os crimes também por omissão. Então, assim, os pais muitas vezes não têm noção dos riscos que os filhos correm, do que acontece através disso. Porque é o que eu te falei, o produto final chega para mim. Chega a criança que já sofreu abuso sexual, já sofreu estupro, chega a criança que já bebeu, né, que já teve o contato com álcool, chega a criança que já está se mutilando ou que já tentou o suicídio, e aí chega, e as marcas? Aí a gente já tem o crime. Depois que o crime aconteceu, aí você não tem mais volta, aí é só punição. Então, o que os pais precisam entender da importância da repressão dessas condutas acontecerem. Por exemplo, a pedofilia. Né? Então, assim, se os pais não tiverem sentimento de urgência, eles precisam entender que hoje nós temos pedófilos em todos os lugares. É para aterrorizar? Não, eu fico aterrorizada, eu como mãe fico, porque muitas vezes a gente não consegue desenvolver a liberdade, a autonomia dos nossos filhos, pelo simples fato de que você tem que pensar que às vezes você está num lugar, e se você pedir para o seu filho, né, e de repente, não sei, você está num hotel, para o seu filho ir ali do restaurante até o quarto pegar alguma coisa, você precisa pensar que naquela trajetória algo pode acontecer.
Então, assim, as pessoas não entendem como acontece. Para um estupro de vulnerável acontecer, não precisa de 30 segundos. Entendeu? Então, assim, como que esses pais estão vendo essa missão? Como que eles estão vendo essa responsabilidade de não permitir esses filhos chegarem nisso? Por exemplo, até 14 anos, né? Qualquer relação com menor de 14 anos é estupro de vulnerável. A violência ela é presumida. Então, às vezes, os pais não entendem, mas o adolescente pratica ato infracional. Então, é claro que todos os fatos têm que ser analisados, mas um adolescente de 15 anos, se ele praticar conjunção carnal com uma criança, né, com um adolescente de 13 anos, nós temos um ato infracional de estupro de vulnerável. Então, isso é muito importante. Os pais precisam entender, porque eles precisam proteger os filhos deles até de praticar crime, porque eles praticam crime. Adolescente pratica crime. Né? Então, assim, tem que tomar cuidado, assim, porque às vezes quem que você deixa se relacionar com o seu filho, com a sua filha, a idade. Então, assim, legalmente é dessa forma que é visto. E depois é muito complicado você poder explicar se aquilo era um namoro, se aquilo era uma ficada ou se aquilo foi um abuso sexual. Sim, mas menor de 14 anos, isso não importa. Tá? Não importa. Então, assim, às vezes até a lei... Ela Mas eu digo assim, se você tem um adolescente de 16 anos que transou com uma adolescente de 13 anos e eles estavam ficando, teoricamente, como se diz hoje, se conheceram e você não precisa de 2 vezes para ficar, para transar. Muitas vezes esses adolescentes hoje se encontram numa balada que esses pais permitiram ir, ok? E eles se encontraram, beberam, o que é muito comum nos rolês que estão sendo permitidos, inclusive pelos pais. E aí, bêbados, acontece desse adolescente transar, esse adolescente, sei lá, de 16, 17 anos, transar com essa adolescente de 13 anos. Isso pode ser considerado crime? Isso é crime. Tá? Eu não vou entrar nos detalhes da lei aqui, porque existem casos, né? A lei não flexibiliza. Isso é muito importante saber, que a lei não flexibiliza. O que acontece, às vezes, alguns institutos do direito penal, que eu não vou entrar aqui, né? Porque são mais complexos, que pode permitir uma outra ótica dessa situação. Mas se você quiser saber objetivamente, qualquer relacionamento com menor de 14 anos, estupro de vulnerável, ponto final, a lei não excepciona. Entenderam, pais? Acima de 12 anos, de 12, né, completos, até 17 anos incompleto, né, ato infracional, análogo a crime. Então, o adulto pratica crime, o adolescente pratica ato infracional. Bruna, você percebe quanto isso é muito complexo e o quanto os pais precisam sentar e conversar e precisa ser pensado a respeito disso? Por quê? Por exemplo, dentro disso que você está falando, hoje a vivência da sexualidade dos adolescentes é cada vez mais cedo, né? Eles passam a se relacionar sexualmente com 13 anos, 14 anos de idade. Isso é visto hoje como modernidade. Muitas vezes alguns que vão estar me assistindo hoje vão estar, uau, né? O que ela está falando? Isso é visto cada vez como mais moderno. As pessoas, isso, porque eles associam isso à liberdade sexual, à modernidade. Veja, e o Estatuto da Criança e do Adolescente está dizendo que relacionamento sexual entre menores de idade é estupro, né? Menor de 14 anos. Menores, né? de 14 anos, e se a gente tem um parâmetro hoje de muitas meninas e muitos meninos que começam a vida sexual com 13 anos de idade, com 12 anos de idade. Então, pais, aquilo que vocês acham que muitas vezes está tido dentro do normal, mesmo legalmente, nós estamos entendendo que não é para acontecer. Tanto que a lei entende como estupro de vulnerável. Então, existe todo um pensar lógico a respeito disso, né? E os pais estão por aí sem essa preocupação. E a gente faz uma junção de coisas. Bebida, rolê sem supervisão. Então, esses adolescentes chegam em casa às 4 horas da manhã, às 5 horas da manhã, os pais não sabem onde está acontecendo, às vezes sabem, regado a bebida, onde esses pais liberaram a bebida, porque às vezes é na própria casa deles, não é? Então, eu queria que você comentasse hoje, Bruna, o que a lei diz a respeito dos pais que, por exemplo, liberam os rolês ou as festas para adolescentes com
uso ou com o consumo de bebida alcoólica, inclusive para as festas de 15 anos, que a gente sabe que é liberado aí o uso de bebida alcoólica. Tá, em relação à bebida alcoólica, né, a lei não traz especificamente aos pais, mas ela traz a todos os cidadãos. Nós temos isso, a gente tem um artigo também, que é até recente, né, de 2015. Tá? Então, foi uma alteração legal que houve. Isso é crime mesmo, crime tipificado, né, que fala que vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar, ainda que gratuitamente, de qualquer forma, a criança ou adolescente bebida alcoólica ou, né, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica. É crime, né, é uma pena de detenção de 2 a 4 anos. Então, é algo assim que não importa quem entregou, não importa se quem foi que fez. Né? Pode ser o pai, pode ser vizinho, pode ser o local que vende, é proibido. Né? Isso aqui é proibido, não tem, vamos dizer assim, não tem conversa. Então, né? Se eu estou aqui e você é minha filha e você vai beber comigo aqui em casa, eu tenho 15 anos, você tem 15 anos, a minha filha, e nós vamos beber aqui em casa. Eu estou cometendo um crime, Bruno? Sim, porque entregar, né, ainda que gratuitamente, a criança ou adolescente bebida alcoólica. Então, assim, é algo que a lei veio punir porque acontece e porque as pessoas não veem dessa forma. Então, assim, o que as pessoas precisam entender, aqui no ECA traz uma coisa muito legal também, que fala assim, ó, que precisa ser entendido, né, na interpretação dessa lei, vai levar em conta todos os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar de criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Então, se a lei traz isso, né, como eu disse, a lei não é do nada. Há um estudo para isso. Por que escolheram 18 anos? Por que escolheram 12 anos para deixar de ser criança, 18 para deixar de ser adolescente? E por que puseram regras? É para proteção. E não tem quem ama protege, quem ama cuida. Então, assim, há uma discrepância nesse amor. Que tipo de amor? O amor que você cede tudo porque é mais fácil? Lógico que é mais fácil. Não é fácil aguentar uma criança chorando porque ela quer algo, porque ela não quer dormir no horário, porque ela não quer comer o que tem que comer. Vai ser fácil aguentar o adolescente em casa, você falando, você não vai àquela festa porque aquela festa vai ter bebida? Não é fácil, mas isso é amor. É o amor que fala, é o respeito, é você ensinar, é a dignidade, é a proteção. Então, mas ninguém segura o adolescente. Não segura seu adolescente, se você não puser limite. Né? Depois, com 17 anos, querer mudar toda uma história de criança que desde os 2 não tem limite, é igual a situação de filho que levanta a mão para o pai. É uma vez só, isso tem que acontecer uma vez só. E não é batendo, né? Porque aqui também pune maus tratos, correção abusiva. Isso são formas que você vai fazendo para não deixar chegar onde chegou. Agora, Helder, o que você espera de uma família, de um pai, de um adolescente, de uma criança, que o próprio pai faz isso, que o próprio pai libera, que o próprio pai permite? Então, teve uma coisa muito interessante, gente, na conversa de bastidores, que a Bruna, enquanto promotora, chegou os adolescentes e as crianças com os respectivos responsáveis lá na promotoria, né, Bruna? E aí a avó relatando lá que eles não queriam estar indo para a escola. Qual foi tua conversa com eles, Bruna? Conta aí. Foi até uma experiência, eu gosto de conversar com adolescente. Porque tinha as crianças, mas tinha um mais novinho, né? Tinha uma criança no meio, 9 anos, né? Era uma questão de evasão escolar, que é algo também, né? É mais difícil, dependendo da classe social, essa questão da evasão escolar. Mas se você não ensinar que o estudo é importante e forçar seu filho, é lei, tá? É lei, é punido, né? A criança que não estuda, o adolescente que não estuda. E chamei esses adolescentes, não queria ir para a escola. E aí, no meio ali, tinha um pequeno. Eu chamei os adolescentes, né? Porque criança você trata com os pais, adolescentes tem que tratar com eles porque já é mais difícil. E aí eu olhei e falei assim, quantos anos você tem? Ele, 9. Eu falei, e quem é responsável por você? Aí ele apontou, né? Uma avó. Tirando todas as condições, que é vó, que não é fácil, tal, eu falei assim, vó, 9 anos, não manda nada. E aí eu falei para os adolescentes, vocês também não mandam nada. Porque se vocês estão com o responsável legal atrás de vocês, porque os pais estavam na reunião também, minha conversa era com eles, mas eles participaram, é porque vocês no mínimo moram na casa dos seus pais. Então,
se você mora com seu pai, você não paga as suas contas, você não manda nada. E aí eu falei, vó, não manda nada, você deixa na escola, vira as costas e vai embora. Porque é isso, eles precisam entender. Não é autoritarismo, não é você ser autoritário, e nós não estamos na época realmente de virar e falar, quem manda aqui sou eu e ponto final. Mas existem formas de você passar essa autoridade que a própria lei te respalda, que seu filho precisa, ele tem necessidade de saber que ele tem uma cabeça pensante acima dele. Porque senão é onde entra as delinquências, porque a gente vê isso o tempo todo. Quando você está na infância, são vários crimes, adolescentes praticando crime, e aí o pai e a mãe chegam e nem sabem o que está acontecendo, não sabe o que fazer. E a gente sabe claramente, Bruna, e é muito, muito bonito. Depois eu quero até que você leia aquele final do que o ECA diz lá, né? Porque o ECA todo foi pautado, é isso que você falou, em estudos, né? Então, quando a gente coloca determinadas questões para os pais, a gente tem vários estudos por trás dizendo por quê. E quando eu comecei, hoje falando para você lá daquelas chaves, quando você falou das suas questões, pais, cuidar de filhos é 24 horas por dia, 7 dias da semana, do dia que a mãe pariu e você decidiu ser pai, até a morte, até que a morte o separe, pronto, acabou. E você vai lutar contra tudo que está errado o tempo todo. Então, não é porque ninguém está vendo que você pode fazer, não é porque todo mundo está fazendo que está certo, né? E você vai ter que implantar questões morais, éticas e valores, e você vai ter que lutar contra isso. Não é porque todo mundo está com o celular na mão que você vai ter que continuar usando o celular, que você vai dar celular para o seu filho. Então, você tem que implantar valores. E quanto é legal se os pais pudessem ler o Estatuto da Criança e do Adolescente e tentassem entender que quando a psicologia, a área da saúde, a psiquiatria estão falando sobre isso, nós também estamos pautados nessa questão. Então, adolescentes precisam entender que para tudo, assim como as crianças, para tudo existe um tempo. Criança precisa ser criança. Criança não tem que ter celular. Criança não tem que vivenciar uma sexualidade. Eu já até publiquei no meu Instagram sobre isso. E eu acho que vale a pena vocês chegarem lá, né, dar uma olhada a respeito. Esses dias eu publiquei sobre a questão da sensualidade com que as mães estão vestindo as suas filhas, que precisam estar antenadas sobre isso. Sobre a questão de limites, quem manda em casa são os pais, e isso é medida protetiva, isso não é autoritarismo, isso é medida protetiva dos filhos, que é o que você tem pautando, né? E que os pais começam ensinando os seus filhos a mentirem quando eles deixam os seus filhos frequentarem festas, falsificando as carteirinhas aí para poderem participar das festas, que são para maior de 18 anos e tudo mais. Então, além das questões morais, de moralidade, de ética e tudo mais, a gente tem questões legais. E a gente vai encerrando, enfim, é vasto, a gente vai falar disso várias vezes, tá? O projeto vem para a gente falar diversas vezes, nós vamos falar de diversos assuntos relacionados a tudo isso, mas eu queria encerrar com você, Bruna, lendo um pedaço do ECA, que é lindo, que você sabe do que eu estou falando, e eu queria que você falasse sobre lesse esse pedaço do ECA para a gente, aí, para os pais. Tá. É uma das partes que eu mais gosto, né? É para vocês, assim, verem como que tudo foi pautado nos mínimos detalhes. Isso aqui, são coisas que é o ECA, acima dele tem a Constituição, aí tem tem todas as declarações de direitos humanos que tem a nível assim, de países, né, que é muito mais abrangente. E olha só o que ele cuida aqui, eu acho essa parte até poética, né, porque é muito importante. Quando fala, depois o ECA vem descrevendo cada direito, né? Então aqui, direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Ele fala assim, o direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. Aí fala direito de ir e vir, opinião e expressão, né, que a gente também tem que colocar os limites, cuidar, e fala das crenças, culto religioso, que a criança e o adolescente tem que ter esse direito. Esse ensinamento também, o ensinamento, né? É direito dele, né? Ele tem direito a isso. Mas aí eu fico aqui, né, no inciso 4º, que fala assim, ó, vou até ler o caput do artigo para a gente poder ficar bem inteiro. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: brincar,
praticar esportes e divertir-se. Então, assim, ó, a gente sempre fala, né? Criança brinca, adulto trabalha. Mas se a lei ela se preocupou em trazer essa palavra brincar, ela é tão atemporal, né? É algo assim, o ECA, de quanto tempo que vem, e ela se preocupou. Então, assim, fica isso para a gente pensar. Por que que o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, trouxe algo que devia ser óbvio? Por que que ele trouxe algo que deveria ser algo assim, claro para todo mundo? O que criança faz? Criança brinca. E ele trouxe que é direito dela brincar. Isso quer dizer que em algum momento elas não brincaram, em algum momento elas foram privadas disso, e hoje a gente vive num momento em que elas estão numa privação total de brincar. Você fala para as crianças brincarem, elas não sabem mais o que fazer. Elas querem ir para o celular ou elas querem ir para a televisão. Pro videogame. E assim, agora só uma experiência que eu quero deixar de gabinete, tá? Os pais não têm ideia, muitas vezes, né, do que acontece nesse pequeno aparelho aqui. Ah, mas meu filho só tá jogando. Não, esses jogos, não tô fazendo nenhuma... não tô levantando bandeira de ser contra os jogos, mas sou extremamente contra a falta de limite nos jogos. Esses jogos, eu não entendo muito porque eu só tenho menina e elas não jogam, mas a gente conversa. Eles se comunicam entre eles. Então, assim, casos de pessoas sendo aliciadas, sabe? Adolescentes sendo introduzidos, adolescentes não, crianças, 11 anos, 10 anos, sendo introduzidas a uma vida de pornografia, de sexualidade precoce, em razão dessas influências. Grupos de WhatsApp de meninas de classe social média alta. As meninas faziam um grupo de WhatsApp. Entra ali um pedófilo, começa a conversar e não adianta, né? Ah, não, minha filha é instruída. Eu acredito. Se você fala que seu filho é instruído, eu acredito, porque a gente instrui. Tem pais que realmente instruem. Mas isso você até pode dizer, eles, como diz o ECA, em desenvolvimento, eles caem. Eles caem porque eles não têm maturidade. Crianças de 8 anos não têm maturidade para resistir com afinco uma situação dessa. Então, assim, ela nem pode ser exposta à vulnerabilidade. Por que que o ECA, ele cuida da vulnerável, idoso vulnerável, considerado pela lei, criança vulnerável, pessoas, né, que têm alguma necessidade especial, são pessoas vulneráveis. Por quê? Porque eles já sabiam. O seu adolescente com 17 anos, ele é vulnerável, a lei considera assim. Ah, mas ele faz coisa pior do que eu já fiz. Faz porque em algum momento permitiram que ele chegasse nesse nível. Então, assim, o que acontece aqui, dessas meninas de 8 anos, ter grupo de WhatsApp, coisinha de escola, entra um aliciador, começa a conversar, a hora que vai ver, essas meninas estão mandando nudes, estão mandando situações que elas nunca sabiam, nunca tinham sido expostas antes. O nível de pornografia. A gente estava discutindo muito sobre isso, e eu vou aproveitar para falar sobre essa questão, pais. Eu ouvi de um pai esses dias dizendo assim para mim, mas um dia eles vão ter que conhecer sobre sexualidade. Entende uma coisa? Tudo na vida tem um tempo. Um dia, o seu filho, a sua filha pode gostar e comer feijoada. Se eu pegar uma feijoada e der para uma bebezinha ou para um bebezinho, eu posso matar por intoxicação alimentar. Por quê? Porque ele não tem um aparelho de digestão ainda preparado para suportar uma feijoada. O nosso aparelho psíquico também está em desenvolvimento. O aparelho psíquico de uma criança está em desenvolvimento. E ele precisa ir amadurecendo para ir entendendo as questões. E eu vou ser muito aberta agora com vocês, pais. Eu e a Bruna, nós sentamos e eu mostrei para a Bruna o que estava assistindo. Eu passei a assistir os vídeos pornográficos que as crianças de 10 anos estavam tendo acesso numa escola. Eu nunca tinha visto, aos 48 anos de idade, nunca tinha visto o tipo de cena ou de relações sexuais que aquelas crianças estavam tendo. Eu nem sabia que determinadas coisas
eram possíveis de serem feitas, por mais moderna que eu seja, por mais na área que eu esteja de sexualidade, eu sabia que era possível se fazer. Segunda coisa, o que aquelas meninas estavam vendo era uma mulher como objeto de uso sexual. Em todas as cenas de sexo, eu sempre tinha uma mulher como objeto sexual, sendo usada pelo menos por 3 homens. Em todas as cenas de sexo, aquelas mulheres apanhavam, aquelas mulheres eram cuspidas, aquelas mulheres eram humilhadas. Qual é a ideia de sexo, de vida sexual, que essas meninas estão incorporando para a vida delas, Bruna? Qual é a ideia? Nós lutamos uma vida inteira para ter respeito, para desconstruirmos essa ideia. A ideia da mulher como um objeto sexual. E aí a gente permite que os filhos estejam assistindo via TikTok, via esses outros aplicativos, esses filmes pornográficos. Porque se você entrar em qualquer aplicativo, você coloca lá pornografia, porque eles sabem todos os nomes dos sites, você acessa gratuitamente hoje em dia, ok? Detalhe, a paciente de 4 anos disse assim para mim, que ela estava assistindo, e eu perguntei para ela como é que ela fazia isso, se ela não sabia escrever. Ela falou assim, tia, é só você apertar um botãozinho lá, e você fala, e você entra. Ok, pais? Você não precisa saber ler e escrever. Ela ouviu a mãe dela conversando com alguém e ela foi lá, apertou o microfone e ela respondeu. Né? Ela gravou e ela entrou nesse site e estava assistindo. Então, veja, de que maneira, de que ideia esses meninos estão construindo a formação de caráter sexual deles? Como você imagina que esses adolescentes, que essas crianças vão se transformar em que tipos de homens, sexualmente falando lá na frente? Que tipo de relação, de vivência sexual eles vão ter com a parceira deles, que um dia vai ser a mulher, a esposa, a namorada deles? Não é? Então, isso é muito grave. Segundo, a criança não tem maturidade para discriminar, por exemplo, prazer de sofrimento ali. Entendeu? Como é que aquela mulher que está apanhando, que está gemendo, que está tendo toda aquela vivência, pode estar tendo prazer naquilo ali? A criança não tem maturidade para entender tudo aquilo que está acontecendo. E eu ouvi de uma outra, né, de algumas crianças que diziam assim para mim, isso não sai da minha cabeça. Eu não consigo tirar mais essas imagens da minha cabeça. Então, quando os pais permitem isso, Bruna, e aí a minha pergunta para você é, e você conversa com esse pai, e você orienta esse pai, e você torna a conversar com esse pai, e esse pai continua permitindo que isso aconteça, você pode denunciar esse pai? Eu entendo que sim. Eu entendo que sim, né, que você pode denunciar, até porque é o que eu falei. Dependendo do caso que vai chegando, e se essa criança está sendo exposta a situações de risco, porque o ECA todo é para proteger situação de risco. Então, se ela estiver em situação de risco, isso precisa ser averiguado. Então, isso para mim é tido como um dos maiores riscos, porque essa imagem e esse desenvolvimento mental, eu estou na construção de personalidade dessa criança, né? Então, eu estou deixando essa criança o tempo todo numa condição de vulnerabilidade. E esses meninos e essas meninas que estavam acessando esses sites pornográficos aos 10 anos, eles sabiam acessar por uma via, porque nós não somos da era digital, por uma via que os pais não ficam sabendo e não eram rastreáveis. Exato. Entendeu? Exatamente. Então, você acha que você está monitorando, mas você não está monitorando. Então, por isso que existe uma idade, não é à toa, que existe uma idade legal, que tanto o Conselho de Psicologia, quanto o Conselho de Pediatria, quanto o Conselho de Psiquiatria diz, não deem o celular antes dos 11 anos de idade, por exemplo, para os seus filhos. Porque eles não têm maturidade para isso. E uma criança conta para outra, que conta para outra, porque isso instiga essa criança e eles passam a ser compulsórios em assistir. Então, isso é apenas um dos aspectos que a gente está falando, né? Então, assim, deixem as nossas crianças serem crianças. Exato. Deixem elas brincarem. Elas brincarem.
Exatamente. Eu acho que esse é o fundamental. As crianças precisam brincar. Os pais precisam levar essas crianças para brincar, para andar de bicicleta, ir para praça. Precisa retomar isso, porque eles já não têm nem mais físico para isso. Eles cansam muito rápido porque eles não têm o hábito. Então, assim, é muito importante. Mas meu filho, mas é a era, né? Vai acontecer, igual você falou, o pai falou, mas ele vai ter acesso. Eu acho, assim, os pais, eles precisam dificultar a situação. O que a gente pode impedir, a gente impede. O que você não pode mais impedir, porque realmente a gente sabe que tem adolescentes que saem pelo vão dos dedos, né? Você precisa, pelo menos o seu filho precisa saber que se acontecer de você, se você souber, se você pegar, que você não aprova aquilo. Né? E não adianta, porque assim, né? Uma vez eu ouvi, pai não é amigo de filho. Pai, você tem um relacionamento, uma conexão de amor, mas ele precisa, ainda que você tenha aquela situação amigável, que precisa ser, sou super a favor, ele precisa saber que você é autoridade, que é o que o ECA fala. Sim. Então, assim, precisa entender essa urgência, precisa entender essa proteção que cabe a nós, né? E aí a gente entra um monte de coisa, que criança não namora, criança não tem celular, criança não faz várias coisas. E aí, Helder, começa nos mínimos detalhes, que é o que você falou. Nos TikTok, nas músicas. Tem música que eu, sinceramente, eu não tenho coragem de deixar uma criança ouvir. Entendeu? E os pais deviam ter a mesma sensação. Por quê? Porque às vezes seu filho não vai para pornografia, mas vai para sensualidade da música, para a mulher objeto da música. E isso tudo entra aqui, né? Criança em desenvolvimento, proteção. Então, assim, se eu ficasse alguma coisa hoje, fosse, olha, criança tem que brincar. Bruna, se você pudesse deixar agora um recado para os pais, quais são as suas últimas palavras nesse momento aí de recado para os pais? Comece. Bom, o meu recado para os pais é o seguinte: assuma a sua missão. Tá? Ser pai é uma missão. Você não tem seu filho, né, por acaso. Por algum motivo você é pai dessa criança, desse adolescente que está dentro da sua casa. Então, assim, assuma a sua posição de pai, assim como você assumiu sua posição numa empresa, assim como você assumiu sua posição na vida profissional. Então, do mesmo jeito que você lutou para ser alguém, lute para ser um pai que vai deixar uma marca na vida do seu filho. Então, assim, a responsabilidade, ela precisa ser absorvida por nós. Porque ninguém vai fazer pelos nossos filhos aquilo que nós devemos fazer. Então, o meu recado é esse. Assuma a sua missão. Legal, moral, emocional, física, espiritual. E ache o seu caminho e tente ser o melhor pai que você puder. Obrigada, Bruna, por ter vindo, por ter falado. E a gente com certeza vai repetir a dose. Obrigada. Pais, é isso. Entendam que ser pai é 7 dias na semana, 24 horas por dia. E não importa o que os outros estão fazendo, você precisa ser diferente. Não importa se está na moda. Aquilo que precisa ser implantado são os valores corretos. Não importa se todo mundo está fazendo, não importa se todo mundo está dizendo. O importante é você se preocupar com o seu filho, com você entender quais são os valores que vão fazer com que o seu filho trace um caminho de dignidade, de uma conduta reta, de uma saúde mental, de uma saúde física que pode torná-lo um cidadão feliz e do bem. E só uma coisa, Helder, uma coisa que todo pai fala para o filho, né? Quando ele fala, mas todo mundo, eu vou falar, você não é todo mundo. É isso aí. Até mais, gente.